Hoje a Copa do Mundo de Futebol. Começamos pelo México, depois vem Estados Unidos e Canadá. E para falar sobre Copa do Mundo de Futebol, estou recebendo aqui o colega Vilmar Minosso. Oi, Minosso, bom dia, muito obrigado pela participação. Bom dia, Jorge, amigos da Itaberá Bandeirantes. Estamos na expectativa, né, como brasileiro, de que haja um bom desempenho da seleção e que ela levante o caneco. Essa é a nossa torcida. Agora, se formos realistas com o momento, o Brasil precisa ainda de alguns encaixes na formação do time, que eu acho que isso vai acontecer no decorrer da Copa. E é uma seleção que passou por algumas adversidades e, como consequência, mudou de técnico algumas vezes. Sim. Mudou de dirigente da CBF algumas vezes, e isso tudo vem na conta mais tarde. E agora o Brasil, diferentemente da França, da Espanha, a própria Argentina, que estão jogando juntos, mas seleções experientes, o Brasil ainda parece que precisa do encaixe. Eu tenho certeza que o time que o italiano vai colocar em campo no sábado, logo será diferente no decorrer da competição. Algumas peças serão ajustadas. Pelo menos é a minha opinião, né? Não sei. E é uma tradição brasileira também, né? Também. Você viu a Copa de 94, o Raí era unanimidade. E acabou, né? Vivia um grande momento no clube, mas lá não rendeu. Raí em 94, Juninho 2002. E assim... A Copa de 70 também a gente teve alterações. Então isso é uma tradição. Quando o Brasil vence a Copa, né? Alguma coisa ali no meio do caminho vai acontecendo, se encaixando. Sim, mas também quando perdeu foram feitas mudanças, né? Mas não o suficiente para ganhar. Ai. Mas o Minosso, a Copa do Mundo começa hoje, mas não é mais como era antes, né? Olha só, vai ter protestos. Já começaram os protestos no México. Vai ter protesto nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos estão mais preocupados com a NBA. Você viu ontem, né? Sim. Foi mais um jogo daquela série para saber. Mas futebol lá nunca foi o primeiro esporte, né? O mais não preferido. Lá é mídia, é comercial o negócio. O Canadá, nem nós estamos falando. Alguns, como nós que estamos no dia a dia, sabemos que vai ter jogo lá no Canadá. Né? Se você fizer uma pesquisa com o torcedor brasileiro, pedindo onde é que vai ser a sede dos Jogos da Copa, talvez eles... Estados Unidos, mas vai ter no Canadá também. Também, 1h da manhã. Pois é. Pois é, né? Mas aqui nós vamos ter, por exemplo, os Jogos do Brasil, 7 da noite e 9h30 da noite. Sim, os Jogos do Brasil sempre à noite. Aliás... Não, mas na segunda fase... Tem um que vai ser segunda-feira às 14 horas, horário nosso. O mais cedo é às 2h da tarde, né? E o mais tarde é 1h da manhã. Mas, aliás, né, quando você fala com alguém em Copa do Mundo, a pessoa já pergunta, que horário vai ser o jogo? Vou trabalhar ou não vou trabalhar? É mais preocupado com a folga do que propriamente dito com a competição. Teve uma fase, a gente é um pouco saudosista, nós somos do século passado, né, Jorge? Posso te incluir também nessa turma? Claro que sim. Então, a gente lembra quando no dia que começava a Copa do Mundo, a cidade, nós mesmo, era o carro, a casa, o jardim, estava tudo decorado com as cores da seleção. O pessoal saindo com a camisa da seleção, fazia parte do contexto, né, de ser brasileiro. O problema é que uma parte foi politizada e muitas pessoas fogem agora para não ser confundidos com teoria política, para não ser identificado com ideologia. O problema é que o futebol mudou muito, já não é só o futebol que você tem para ver, você já tem mais muita coisa, as crianças hoje em dia têm 1 milhão de opções, então as coisas vão se alterando. O celular, né, passou a ser o grande divertimento, o lazer. Exatamente. O futebol virou muito comercial, né? Os jogadores ficaram muito famosos, milionários, alguns até enjoados e chatos. Isso fez com que muitas pessoas fossem vendo o futebol meio de lado, né? Jorge, eu vivi uma fase
e você estava junto nas transmissões, ou num prefixo, ou junto no mesmo prefixo, a gente acompanhava. Eu nunca me esqueço, por exemplo, nós ia para Criciúma transmitir o jogo do Beck com o Criciúma. Lá na época que o Felipão era o técnico do Criciúma. Do Criciúma. Eu, às vezes que eu ia para narrar o jogo, ficava na cabine, mas a gente almoçava num restaurante, no subsolo lá do Heriberto Iussi. O Gilmar Canceler, que é seu amigo, nosso amigo, era o repórter, trabalhou com você e comigo quanto tempo. Ele sentava ali embaixo da arquibancada, naqueles bancos que dão acesso ao campo de madeira, ali o Felipão, os jogadores sentavam ali. E daí, como é que é o Blumenau? Ficava batendo papo 1 hora. Tu conversava com os jogadores antes, depois do jogo, fazia entrevistas longas. Hoje em dia, você não escolhe o jogador para falar. Não tem mais acesso a nada. Eu estou falando. E isso vale para a grande mídia nacional. O assessor escolhe lá quem vai falar e fala aquilo que interessa a eles. Não, às vezes, o que o jornalista, o torcedor gostaria de ouvir. E perdeu um pouco da identidade dessa coisa, porque o rádio faz esse elo, essa comunicação do ator, no caso, o jogador, o treinador, o dirigente, ele faz essa ligação com a torcida. O ouvinte da rádio, o telespectador, eles acompanham e eles querem saber além do jogo. Terminava o jogo, por que perdeu? Ou por que ganhou? Vem o comentário, vem a análise do jogo, ou vem a entrevista, a fala do treinador, do jogador. Aí fala fulano. E aí? Quando fala? Porque das pequenas emissoras de menor porte não tem o acesso que da meia dúzia de emissoras que tem o direito de transmitir a Copa e que vão lá. Nós aqui, gente que trabalhou com a gente, Pedro Lopes transmitiu a Copa do Mundo. Sim. Rodolfo Sestran transmitiu a Copa do Mundo, entre outros, para falar dos nossos aqui. A gente já foi à Copa, né? A cidade, ou representantes da cidade, da mídia da cidade já foram à Copa. Hoje, muito dificilmente isso aconteceria. O alto custo e os direitos, né? Os direitos, altíssimo direito aqui no Brasil, por exemplo, a Bandeirantes é uma das poucas emissoras que tem o direito de transmissão, que está lá com o Capriotti. Isso. Né? E desde 1950, aliás, como eu rádio... falei Capriotti, mas tem... Vários. Como rádio, é a única que desde 1950 foi em todas, né? E estará lá. Eu falei do Capriotti, mas tem uma série de profissionais aí, se a gente enumerar a equipe que está lá... Não vou acabar o tempo nosso aqui. Mas eu recomendo, porque é uma equipe extraordinária na cobertura da Copa e tem tradição, tem história. E a transmissão começa hoje aqui na Itaberá, 13h com a equipe da Rede Bandeirantes. Bom, México e a equipe da África do Sul abrem a Copa do Mundo hoje às 16h, horário de Brasília. E à noite, às 11h, horário nosso, né? É horário nosso. Tem Coreia e República Tcheca fechando a primeira rodada desse grupo, que é o grupo A da competição. Amanhã tem Canadá enfrentando a equipe da Bósnia. E aí tem a abertura da Copa no Canadá. A Bósnia que tirou a Itália, né? A Itália pela terceira Copa do Mundo que não vai ao Mundial, né? Exatamente. A Itália, a Polônia, seleções de tradição. Vamos incluir aqui da América o Chile, né? Esse jogo do Canadá é amanhã às 16h. E à noite, às 22h, tem Estados Unidos e Paraguai, que abre a Copa lá nos Estados Unidos. Então, hoje tem a abertura da Copa no México, às 14h. Amanhã às 14h no Canadá. E às 20h nos Estados Unidos, olha só. E aí começa definitivamente os Jogos da Copa do Mundo com a estreia do Brasil no sábado, 19h, contra a equipe de Marrocos. E esses jogos que você mencionou, eu acho que a exceção é da abertura hoje, no México e África do Sul, que estão representando a abertura de... Qual foi a Copa? Da África do Sul, que foi uma abertura de Copa México e África do Sul, né? Porque a África era o país mandante. Era o país 7. Bem interessante. E reprisa, inclusive, até a cantora, né? A Shakira, que vai fazer o show de abertura. Bom, Minosso, expectativa por um ponto de interrogação com o desempenho da seleção brasileira nessa competição. Se vai empolgar ou não o público, o espírito de Copa não é mais como
em anos anteriores. Mas eu acho já que se o Brasil engrenar, fria. começar a ganhar, acho que o brasileiro vem junto. Eu acho que a partir do momento que jogos forem às 2 horas da tarde, que dê folga no trabalho, sim. Mas se o Brasil passar o da segunda... segunda rodada, eu acho que é às 14 horas, né? Aí o pessoal começa a empolgar um pouquinho mais. Já pensou se dá um Brasil e Holanda logo na segunda fase? Mas tem que ser, né? O cruzamento, tem que ser assim, pra gente ver até onde vai. Do grupo do Brasil, que é o grupo C, com os do grupo F. Eu só falei aqui da Holanda porque ela está nesse grupo. Mas tem ainda quem? Tem desse grupo a seleção japonesa, que evoluiu o futebol japonês. O Brasil perdeu, sob o comando do italiano, perdeu recentemente. Tem a Tunísia, e pode dar um confronto com um deles, ou pode dar um terceiro classificado também. Existe essa possibilidade, mas vai depender da posição. Eu creio que o Brasil termina em primeiro. Sim, aí o grupo de confronto seria Holanda, Japão, Suécia ou Tunísia. Seria esse o confronto na segunda fase para o Brasil. Bom, vamos ver o que dá. Minos, tens acompanhado aqui os 2 times de Blumenau na Série B do Campeonato Catarinense? Eu tenho acompanhado pelo rádio, assim, os colegas nossos. As informações, né? Sim. Marciano Regis, Edenilson Luiz. Um abraço para eles, né? Sempre curtindo aí. Tem o Emerson Luiz também lá na RIC, trazendo todos os dias as informações. Então eu acompanho com os colegas, assim, mas ontem os 2 venceram, né? O Metropolitano ganhou lá do Fluminense em Joinville. E fecham o turno aí em primeiro lugar, né? Os 2 estão empatados no número de pontos. 2 sobem para a primeira? Um sobe, um só. Os 2 estão empatados com o número porque o ano pontos. Que vem vai ficar mais difícil. Não vamos adiar de novo, porque o ano que vem tem Joinville, tem Figueirense, tem Cascavel. Cada ano mais. Então, Blumenau e Metropolitano estão com 19 pontos. Lembrando que agora vem o retorno e no final do retorno, quem estiver na frente vai ganhar a vaga. E a diferença é no saldo de gols. O Blumenau tem 18 gols de saldo e o Metropolitano 10. Né? Boa campanha dos 2 times na cidade. Eu acho que o Beck abriu mão em certos jogos, em virtude da participação na Série D do Campeonato Brasileiro. E isso prejudicou. Eu acho que tem desses times, com todo respeito aos demais, mas o Beck é que mostrou ter mais um grupo de jogadores mais coeso nessa competição, apesar de o Metropolitano ter crescido nessas últimas partidas, o que também nos dá Jorge, destaque aí para o retorno. Essa fase de classificação, os 2 vão obter a classificação. O que vale é lá na hora do Mas não tem classificação. É direto agora? É direto, é quem chega primeiro. Manter, porque ano passado aconteceu isso. Na hora do vamos ver, fizeram uma ótima campanha na primeira fase e depois na hora dos confrontos diretos... É turno e retorno e quem fizer a melhor campanha sobe. E o então legal... tem mais 9 jogos pela frente, né? Vamos ver como é que vai ser. Vai subir, como eu acredito que se bem que o São Luís deu uma evolução agora. Do Ijuí, né? Que vai ser adversário do Beck, ainda não tem data definida para Mas na segunda quinzena agora do mês, né? Do mês de junho. Então, a CBF vai definir a tabela só após o fechamento desta primeira fase da Série D, que vai ser nesse final de semana. Então, na semana que vem, sai oficialmente essa tabela. E o detalhe, Jorge, dessa fase, com esses 2 confrontos com o time gaúcho, que se o Beck passar, ele garante a sua permanência na Série D. Que é que pelo menos foi divulgado, né? Pela SAF, que era o principal objetivo. Além do valor financeiro, que entra o dinheirinho no caixa. Agora cada fase vai valendo recursos, né? Então tem que brigar por isso. Precisam sobreviver, qualquer dinheiro que entra ali é muito bom. Bom, na Série B do Campeonato Catarinense, o Metropolitano volta a jogar neste domingo, às 3 horas da tarde, no estádio do SESI, recebe o Guarani de Palhoça na abertura do retorno. Ontem venceu o Fluminense em Joinville por 3-1. Já o Beck, o Blumenau, volta a jogar só na quarta-feira, apesar de ter folga nesse domingo na Série D. Mas acho que eles vão emendar lá, vão para Tubarão e de lá vão para Juí. Com certeza. Daí, na sequência, o jogo vai ser às 3 horas da tarde contra o Tubarão na abertura do retorno. E a partir de agora, né, o Beck também tem que dar uma ênfase melhor
na Série B do Campeonato Catarinense, porque agora é reta final. São 9 jogos, passa rápido e define-se aí quem fica em primeiro. E tem bom é que essa briga tá mais caseira pra gente aqui, né? Então mas bacana. Eu digo, tem mais equipes ali, tem um grupo que está no patamar de cima. E tem aquele grupo, o Juventus, esse outro time, o Jaraguá também. Lá embaixo. Esses e outros, né, que estão numa situação Blumenau, difícil. Metropolitano, Caravaggio, Hercílio Luz e Tubarão são as equipes que aparecem como favoritas aí para pegar essa única vaga na Série B do Campeonato Catarinense, com mais vantagem, né, para Blumenau e Metropolitano. O Caravaggio é o que está mais próximo aí. O Hercílio, eu não sei como é que está a situação deles, mas eles têm história, né? É um dos mais antigos de Santa Catarina. Em atividade, eu acho que é o Hercílio. O Carlos Renault seria o primeiro de 1913, mas o Carlos Renault agora vai ter que disputar a segundona só ano que vem, né? Sim, só no ano que vem. Minosso, quero agradecer a tua participação. Qual é o teu palpite para a Copa, hein? O Brasil chega ou não chega? Olha, como brasileiro, a gente fica sempre na torcida. É uma seleção que precisa de ajustes, né? Certamente o treinador fará mudança no decorrer, na medida em que os jogos vão demonstrando que alguma peça precisa ser substituída. E além de ganhar o ritmo, o entrosamento, que é natural. Só que Copa do Mundo, quando começar a fase eliminatória do mata-mata, perdeu, volta. Ganhou, segue. Então é assim, é um jogo e decide a sorte. E tem seleções que estão entrosadas, preparadas, como eu falei anteriormente, a França, a Espanha, a Argentina, atual campeã, nunca deve ser desmerecida. Seleções que vão... Daqui a pouco tu vai ver como vai aparecer uma surpresa que ninguém disse, como assim? Nós já tivemos a Croácia, por exemplo, que chegou lá numa condição... Foi de finalista já. Eliminou o Brasil e foi finalista. Mas não estou dizendo que vai repetir o que fizeram nas edições anteriores. Mas vai aparecer sempre essa seleção japonesa. O Brasil mesmo perdeu agora, não faz muito tempo, para eles por 3-1. Né? O Zico foi lá, implantou o futebol e o pessoal, o japonês começou a fazer frente. Não é para ser campeão, não estou dizendo isso. Mas... Vai crescendo o decorrer. Portugal, sempre uma seleção que é para chegar, mas nunca foi campeão. A Holanda chega, mas nunca levantou um troféu. Lembra do Carrossel? 74, 78, na Argentina. E depois outras Copas aí, aquela da África do Sul que nos eliminaram, né? Outra que nós eliminamos eles e fomos campeões. Vamos ver o que vai dar. Mas fica sempre aquela torcida, aquela esperança de um bom desempenho. Eu, só para fechar, ouvi uma entrevista esses dias do Renato com o Romário. E o Renato disse uma frase que é impecável. No tempo deles, nós jogávamos bem, muito, e ganhávamos pouco. Em relação a hoje, eles ganhavam bem também, mas em relação a hoje, é que ele diz que os jogadores da atualidade ganham muito e jogam pouco. Palavras do Renato. É o que a gente vê, né? Obrigado, Minosso, pela participação. Nem deu tempo da gente falar de Vasco e de Grêmio. Não, ainda bem. Estamos de férias, ainda bem. Já foi feito para isso, para não dar tempo. Obrigado, Minosso. Um abraço, fique bem. Hoje, a partir da 1h da tarde, tem concentração aqui na Itaberá com a rede Bandeirantes para México e África do Sul, abrindo a Copa do Mundo de Futebol.